É convidado do 3 às 21, Ricardo Jorge Pinto, que se junta a nós nos estúdios do Porto. Ricardo, boa noite, obrigada por estares aqui connosco. Vamos olhar para estas declarações do Ministro da Educação, que, aliadas às declarações de ontem do Primeiro-Ministro, mostram aqui uma suavização de discurso. Sim, mas são declarações que vêm tarde e a más horas e que, na verdade, não são suficientemente esclarecedoras. O Ministro falou agora de um debate alargado. Eu confesso que me passou ao lado, não reparei nesse debate alargado, a não ser na polémica que foi, de alguma maneira, também até espoletada por declarações do líder da oposição, Pedro Passos Coelho, quando se referiu ao facto de haver interesses instalados por detrás do Ministério da Educação na base da decisão do Governo relativamente à rede escolar. Se é esse o debate alargado, então ele parece muito curto e, sobretudo, pouco esclarecedor. Agora, tu dizias, e com toda a razão, está a tentar colocar-se alguma pedra sobre esta matéria e, sobretudo, depois do apelo do Presidente da República para que haja consensos, tem havido uma suavização, quer do lado da oposição, quer do lado dos partidos que apoiam o governo. E ao que parece, Marcelo Rebelo de Sousa teve um papel importante nessa suavização e nesta aproximação de partes. Não tenho a certeza disso. Acho que, do ponto de vista da encenação, sim, isto é, coube-lhe a ele essa declaração, foi ele que apelou a esse consenso. Naturalmente terá feito esforços para que as partes intervenientes pudessem ter suavizado o seu discurso. Não me parece que tenha havido verdadeiramente um trabalho de diplomacia que tenha, de alguma forma, colocado em entendimento essas mesmas partes. Se quiseres, utilizando uma expressão popular, empurrou-se o problema com a barriga. É verdade que, em relação a algumas questões e alguns casos em particular, há agora a promessa do Governo de ser um pouco mais concreto e assertivo, mas para o problema, de uma forma geral, as divisões, até de caráter mais de princípio, que existiam em relação a esta matéria, parece-me que acabaram exatamente na mesma. E, sobretudo, acabaram sem que houvesse, da parte dos eleitores, aqueles que têm uma palavra a dizer sobre esta matéria, um esclarecimento devido. Mas achas que este é um debate ideológico ou não? Eu acho que tem uma componente ideológica, se nós o quisermos levar, como alguns o levaram, para a questão da liberdade de escolha, e nós recordamos-nos, por exemplo, de alguns anos, uma proposta do então líder do CDS, Paulo Portas, de substituir aquilo que era o investimento estatal nas escolas públicas por um cheque-escola, isto é, cada família recebia diretamente dinheiro do Estado na forma de um cheque que depois aplicava onde muito bem entendesse, isto é, na escola que essa família entendesse dever colocar os seus filhos a estudar. Essa proposta, entretanto, foi abandonada pelo próprio CDS, já não vemos agora a Assunção Cristas a falar dela, como de resto não vimos nenhum partido com propostas concretas antes das eleições de 4 de outubro a falar também sobre esta matéria. Nesse ponto, eu acho que há clivagens ideológicas acerca daquilo que é o papel do Estado na definição do modelo de ensino. Agora, parece-me que, em relação a esta matéria em particular, não são questões ideológicas aquilo que divide os partidos. São questões bem mais pragmáticas e programáticas acerca das situações em que, aparentemente, há alguma duplicação de esforço por parte dos contribuintes relativamente ao investimento que fazem nas escolas públicas e mesmo ao lado numa escola privada, sem que se perceba qual é o critério para umas e para outras. E agora, com esta aproximação de posições e depois de toda esta polémica, acreditas que vai haver este debate que dizias há pouco que não tinha havido? Que está aberta a porta, não? Não, acho que se vai de novo, como há pouco dizia, por um lado empurrar o problema estrutural com a barriga, até o momento em que ele acabe por ser esquecido e os médias certamente que o vão esquecer, até porque agora vêm questões muito prementes de caráter económico para ser discutidas, mas esse eu acho que é, apesar de tudo, o aspecto importante e onde o Governo tem todo o mérito, em relação a alguns casos, que eram eventualmente até os casos mais flagrantes e aqueles que continham algum exagero que deve ser neste momento eliminado, poderá haver uma solução um pouco mais cautelosa, um pouco mais sensata e que deixe as partes um pouco mais sossegadas. Ricardo Jorge Pinto, muito obrigada pela análise neste 3 às 21.